Na nossa aula passada, a gente tratou um pouco da situação de Am Israel, do povo judeu no Egito. Pelo menos a primeira parte da história deles, né? A gente conheceu um pouquinho sobre aqueles conhecidos como Hyksos, governantes estrangeiros, que governaram o Egito. E aparentemente, de acordo com o que a gente conheceu um pouquinho da história, se trata um pouco dos Yehudim que se encontravam lá naquela época. Porém, esse governo estrangeiro acabou causando uma revolta dentro do povo egípcio. Muitos se sentiram governados por outras culturas, eles sentiram que eles estavam perdendo o Egito para outros povos. Então, nessa época, sobe um grande faraó e lidera o povo contra todos esses estrangeiros, contra todos aqueles que estão tentando impor aqui no Egito uma cultura diferente, um outro modo de pensar, outros deuses, outras idolatrias. Eles querem acabar com isso. E esse governo, esse novo governador, esse novo faraó, ele decide expulsar todos os Hyksos e aqueles que sobram, aqueles Yehudim que sobraram realmente, possivelmente também outros povos, mas vamos focar aqui na questão judaica, aqueles Yehudim que se encontravam lá passam a ser escravizados. A escravidão no Egito é um dos pontos mais famosos, talvez, na história judaica, principalmente pela saída da escravidão, as 10 pragas que a gente vai chegar lá. Mas quando a gente fala da escravidão no Egito, se você for agora, por exemplo, no Egito, visitar, conhecer a região, ver as pirâmides, é muito difícil realmente notar que teve aqui uma escravidão. Quem disse que o país foi construído por escravos? Quem disse que tinham escravos que construíram essas pirâmides? Quando a gente tenta conhecer um pouquinho da história, fica um pouquinho difícil às vezes de achar essas coisas. Então realmente a gente pode pegar a Torá, a gente pode ler o relato da Torá, e isso muitas vezes já é suficiente para nós, pessoas que temos emuná, que temos fé, o relato da Torá é suficiente. Mas aqui na nossa série a gente quer encontrar fatos arqueológicos, resquícios que nos mostram realmente como isso aconteceu na prática. Então vamos lá, vamos tentar encontrar um pouquinho sobre o que o próprio Egito tem a contar para a gente daquela época. Então, pesquisadores procuraram toda essa região, principalmente essa região do delta do Nilo, toda a região de Eretz Israel, é geralmente muito pesquisada, muito escavada. Tem até, aliás, uma lei muito interessante em Israel, que quando começa uma construção, se acham qualquer artefato histórico, arqueológico, param toda a construção. Então, em Jerusalém, por exemplo, quando estavam construindo aquele trenzinho famoso, teve muito problema, porque todo lugar que ele passava, em Jerusalém, você tem histórias e mais histórias, você tem camadas e camadas de histórias lá. Então, todo lugar onde começavam a escavar para preparar, para montar os trilhos, achava alguma coisa, tinha que parar tudo, fazer uma escavação arqueológica, tirar tudo que tinha lá, depois podia seguir em frente. Bom, pesquisas históricas que foram sendo feitas no Egito acharam coisas interessantes. Uma delas é um papyrus que se encontra no museu no Brooklyn, que conta sobre algum governador, alguém da elite egípcia, que ele tinha 100 escravos. E é interessante lá que nesse papyrus ele traz um nome, uma lista completa de todos os escravos, e lá a gente encontra nomes muito interessantes. Nomes como Issachar, nomes como Asher, nomes como Menachem. Nomes judaicos, nomes que hoje em dia são judaicos, que já na época da Torá, Issachar e Asher são 2 dos filhos de Yaakov. De repente a gente encontra em uma lista de escravos justamente os nomes judaicos com os quais a gente está acostumado. E nossos sábios disseram que embora o povo judeu tenha se assimilado bastante no Egito, tenha adotado a cultura egípcia, algumas coisas eles mantiveram. Eles mantiveram a língua judaica, os nomes judaicos, e as roupas judaicas. Então os nomes que continuaram, realmente a gente encontra eles em listas de escravos. A Torá nos conta que quando o povo judeu foi escravizado, eles construíram cidades de Pitom e Ramsés. Quem abrir um Humash, quem abrir um livro da Torá, vai ver que tem do lado, muitas vezes, um Targum, uma tradução da Torá para o aramaico. Quando essa tradução foi feita? Essa tradução foi feita mais ou menos na época do segundo Beit HaMikdash. Na época do primeiro Beit HaMikdash, quando Am Israel estava aqui, tinha o primeiro templo, todo o povo judeu falava a língua original, a língua hebraica, o Lashon HaKodesh, a língua santa. Porém, quando o povo judeu foi exilado pela Babilônia, por Nabucodonosor, e eles se encontraram numa terra estranha, onde a língua comum era o aramaico, muitos Yehudim acabaram perdendo o hebraico, acabaram esquecendo. Então, quando eles voltaram 70 anos depois para reconstruir o segundo templo, o segundo Beit HaMikdash, junto com a Torá, acabou tendo que ser criado uma tradução
para que as pessoas entendessem o que está escrito na Torá. E muito interessante essa tradução, uma delas chamadas de Targum Yonatan, a tradução de Yonatan, traduz de forma diferente as palavras Pitom e Ramsés. Essas duas cidades, que a priori a Torá conta para a gente, que os Eudim construíram no Egito, chamadas de Pitom e Ramsés, são traduzidas como Tanis e Pilosim. Duas cidades que a gente encontra elas realmente em mapas muito antigos. Essas duas cidades mudaram de nome com o tempo, aparentemente, mas a gente encontra realmente as cidades que a Torá conta que o povo judeu construiu em mapas muito antigos, mapas da época. Uma das coisas muito interessantes que a gente encontra, que dá para visualizar, realmente ver a escravidão acontecendo na prática, foi algo encontrado por alguém chamado Karl Lepsius. Ele foi enviado pelo imperador da Prússia, mais ou menos lá pelo ano de 1842, no meio do século XIX, para fazer uma grande pesquisa na região lá em torno do Nilo, na região do Egito, para tentar descobrir um pouquinho como era na época. Ele queria conhecer um pouquinho mais da história. E uma das coisas muito interessantes que ele encontrou foi no túmulo de alguém aparentemente da elite do Egito, alguém muito rico. Tinha lá no túmulo dele aqueles famosos desenhos egípcios que a gente conhece de antigamente, que aparecem em todos os lugares. Quando você vai falar do Egito antigo, o Egito faraônico, são aqueles desenhos na parede que a gente encontra. E esse desenho é muito interessante. Por quê? Porque nesse desenho a gente vê claramente um grupo de pessoas trabalhando, carregando pedras, construindo pirâmides, e alguém sentado olhando tudo, organizando, vendo se está tudo em ordem, segurando um bastão na mão dele. E se notar, se prestar atenção nesse desenho, a gente vai ver que a cor da pele desses dois é muito diferente. Os escravos, aqueles que estão trabalhando, eles têm a cor de pele mais clara, mais branca. Aquele que está organizando, vendo tudo, supervisionando o que está acontecendo, ele tem uma cor de pele um pouco mais escura, um marrom, um tom mais escuro. Aparentemente a gente vê aqui, nessa situação, que algum outro povo, não o povo egípcio, os egípcios eles realmente tinham a cor de pele um pouquinho mais escura, a gente vê que eles escravizaram algum povo que era aparentemente um povo semita. A cor de pele mostra pra gente um pouquinho que eles são descendentes de um dos filhos de Noé, chamado de Shem, que ficaram principalmente na região de Eretz Israel, um pouquinho para o norte. A gente vê um povo semita, pessoas que faziam parte de alguma cultura, de algum povo semita, sendo realmente escravizadas. E esse supervisor que está lá com um bastão na mão, tem lá até um texto em hieróglifo que diz pra gente, olha, não descansem, não parem de trabalhar porque eu estou com o bastão na mão e se precisar eu vou colocar ordem aqui. Certo? A gente vê claramente que teve lá uma escravidão muito pesada sobre esse povo. E, embora o faraó tenha colocado o povo judeu nessa escravidão, nesse sofrimento, tentando quebrar o espírito deles, a Torá conta pra gente bastante sobre a escravidão. Nossos sábios nos Midrashim também contam, eles contam que parte da escravidão, como eles faziam para tentar quebrar o espírito judaico, é que todo mundo que estava trabalhando em alguma coisa, quando ele estava prestes a acabar, quando estava chegando no fim, tiravam ele de lá e levavam ele para outro lugar, para que ele não sentisse nem o prazer de que eu terminei alguma coisa. Sabe, o escravo, não é fácil ser escravo, fazer alguma coisa que alguém mandou. Mas pelo menos quando você completou, você chegou no fim, você tem um pequeno prazer. Aqui eles não deixavam que eles sentissem prazer nenhum. De qualquer jeito, eles tentaram quebrar o espírito, tirar todas as forças do povo judeu, mas isso não funcionou. Como a Torá já conta pra gente, o povo judeu foi crescendo, chegando em números impressionantes. Números realmente impressionantes de Eudim que foram talvez dominando, pelo menos de um ponto de vista numeroso, o Egito. Já que a escravidão não funcionou, Torá conta que o faraó tem outra ideia. Vamos matar todos os homens. Vamos matar todos os homens do povo judeu. Agora, não quero matar os meus escravos, porque eu preciso deles, mas os próximos homens que vão vir a nascer, os próximos meninos que nascerem, têm que ser jogados no rio, eles têm que ser mortos. Um desses daqui, que é realmente jogado no rio, é o famoso Moshe Rabbeinu. A mãe de Moshe Rabbeinu tenta esconder ele o máximo suficiente, ela consegue por 3 meses esconder a criança, mas ela acaba tendo que colocar Moshe Rabbeinu num cesto e jogando o rio abaixo, esperando que Bezrat Hashem alguma coisa aconteça, que ele se salve. E a filha do faraó conta pra gente, a Torá, realmente vê uma criança chorando, imagina que é um dos filhos dos judeus e ela decide adotar. Ela sente pena, ela vê uma criança jogada lá no mar e decide adotar. Moshe Rabbeinu é adotado pela filha do faraó, ele cresce no palácio do Egito,
ele é o famoso príncipe do Egito, e quando ele está lá pelos seus 40 anos, ele decide descer, conhecer um pouco do povo judeu, ver o que está acontecendo. Ele sente alguma coisa que identifica ele com aquele povo. Ele tenta em algum momento proteger o povo judeu, tenta diminuir, acalmar, diminuir um pouquinho a escravidão, e por causa disso ele entra em um conflito com o faraó atual, e ele acaba tendo que fugir. Por 40 anos Moshe Rabbeinu fica fora do Egito, Moshe Rabbeinu se afasta, ele vai para outros países, outros lugares, e 40 anos depois, aos 80 anos, Moshe Rabbeinu volta para o Egito. Agora não somente como alguém, como príncipe do Egito, não somente como um visitante, ele volta para lá como um mensageiro de Akadosh Baruch Hu, um mensageiro divino que tem a função de tirar Am Israel do Egito. E Moshe Rabbeinu chega lá, ele tenta fazer as coisas direito, ele tenta chegar para o faraó e falar: olha, você tem problema com o povo judeu? Lembra, na aula passada a gente viu que eles tinham um problema demográfico, tinham um problema de financeiro, um problema de segurança. Moshe Rabbeinu fala: sem problema nenhum, eu resolvo o problema, eu vou levar o povo judeu inteiro embora daqui, deixa eu levar eles para Eretz Israel, para o lugar deles, vão receber a Torá. Preocupação minha, você tem problemas com eles, são muitos judeus no seu país, tá bom, eu vou levar eles embora. Está com risco, você tem problema de segurança, não tem problema, eu vou tirar e levar eles para bem longe. Mas não dá certo. O acordo que Moshe Rabbeinu tenta fazer, o acordo político acaba não funcionando, e aí realmente o povo judeu continua sendo escravizado, e o único jeito de Moshe Rabbeinu tirar Israel de lá é através das 10 pragas. Na continuação, vamos ver um pouquinho mais sobre essas 10 pragas. Todo mundo conhece a história das 10 pragas do Egito, mas vamos tentar ver se realmente os egípcios da época contaram um pouquinho pra gente do que aconteceu lá. Até mais.